Olá! Revoltados com a simulação da crucificação de uma transexual na parada do Orgulho Gay de São Paulo, um grupo de parlamentares religiosos protestou no plenário da Câmara dos Deputados em manifestação que terminou com todos rezando o Pai Nosso. A manifestação despertou as mais diversas reações na sociedade. Alguns defenderam o ato, considerado a defesa dos símbolos religiosos. Outros, como o deputado Roberto Freire, do PPS de São Paulo, protestaram. Freire defendeu que a manifestação de cunho religioso feria a laicidade do Estado brasileiro. A Constituição brasileira prevê que o Estado não tem religião, apesar de garantir que as pessoas tenham a religião que quiserem. O Brasil em Debate trouxe essa discussão para cá e convidou os deputados João Campos, do PSDB de Goiás, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados, o Estado não tem religião, mas as pessoas podem manifestar sua religião livremente, os parlamentares podem manifestar usando o espaço da Câmara dos Deputados, usando o plenário durante uma sessão, deputado João Campos. Claro, nós somos os maiores defensores do Estado laico. Até porque o Estado laico ele não é anti-religião, é exatamente o contrário. Ele é garantidor de todas as religiões, da pluralidade de crença, de fé, de culto. Isso é Estado laico. E não era concebível que uma nação como o Brasil, em que mais de 90% são religiosos, constituísse um Estado que fosse antirreligioso, ou constituísse uma laicidade estatal que fosse antirreligião. Então, não vejo nenhuma agressão nisso, até porque, se fosse assim, nós tínhamos que arrancar a primeira página da Constituição, quando a Assembleia Nacional Constituinte, soberana, em nome da nação brasileira, ao dizer que declarava uma nova Carta cidadã para o Brasil, disse é sobre a proteção de Deus. Então, o povo brasileiro, o Estado brasileiro, melhor, o Estado brasileiro é um Estado laico, mas é um laico exatamente dentro dessa perspectiva de garantir a pluralidade de fé, de crença, enfim, isso está presente na vida do brasileiro, da nação brasileira. Eu citei apenas um exemplo, que é do preâmbulo da Carta da República, mas você vai encontrar nomes de aeroportos com nome de santo, com nome religioso, estados brasileiros, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, nomes religiosos. Se nós formos caminhar dentro de um conceito de que o laicismo é puro ou de que o Estado laico é antirreligioso, não tem que mudar o nome do Estado de São Paulo, do Espírito Santo, de Santa Catarina, não vamos celebrar a paixão de Cristo em espaços públicos, o Natal. Isso é inerente ao povo brasileiro. Não é? Eu tenho dito que não se constitui nenhum Estado no mundo, não é? No mundo sem três elementos básicos: povo, território e governo. O governo, laico, o território, laico, mas o povo não. O povo pode ser religioso e, no caso, o Brasil é. Deputado Chico Alencar, o senhor acha adequado uma manifestação religiosa dentro do plenário, fora das sessões de homenagem? As sessões de homenagem são variadas religiões, são homenageadas aqui no Congresso, né? Não acho. E olha, eu falo do lugar de quem tem crença, de quem reza o Pai Nosso, praticamente todo dia, com fervor, sabendo das minhas debilidades humanas, das minhas fragilidades, dos meus pecados. Enfim, eu fui criado na cultura religiosa católica, estou cada vez mais ecumênico, tenho transitado até filosoficamente do materialismo dialético formado em história, que eu sou para o espiritualismo diabético. A vida vai impondo certas condições. Agora, entendo que há espaços do poder público que têm que ser preservados de manifestações religiosas diretas e explícitas. A manifestação de parlamentares da frente evangélica, da frente católica, protestando contra certas situações que entenderam como deboche e desrespeito a símbolos religiosos, é perfeitamente aceitável, como qualquer outra. Eu já cansei de segurar cartazinho no plenário. O que eu entendo que constrange quem não tem aquela religiosidade cristã, porque o Pai Nosso é uma oração universal dos cristãos, belíssima, por sinal. Fiz até um livro a respeito. O plenário é plural,
Não é nem só ecumênico no sentido de abrigar todas as crenças religiosas de cada parlamentar da sua subjetividade, mas também os ateus, como o deputado Roberto Freire, por exemplo. Então, acho que é inadequado, é evidente que isso não tem que virar um cavalo de batalha, a prece, a oração foi feita, mas eu entendo que a gente devia evitar cultos religiosos dentro da Câmara dos Deputados, como dentro do Ministério, dentro do Palácio. E reconheço, há missas de fim de ano, missas católicas. Eu acho que a gente devia ter, como tem no aeroporto Tom Jobim, não sei se o deputado João sabe, tem uma capela ecumênica. E ali vão budistas, muçulmanos, islamitas, cristãos de todas as denominações, ateus até, para meditar e refletir. Quer dizer, um espaço plural para quem tem essa dimensão religiosa, mas é um espaço ecumênico. Na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também tem, até maior que a do Tom Jobim. Acho que a gente tem que caminhar para isso. Tolerância, ecumenismo, respeito ao direito de crença e não crença e estabelecer uns limites de só fazer orações nos ambientes públicos até, não tem nenhum problema. Lá no Rio, qualquer praça tem sempre um pregador, orações, quem quiser adere, quem não quiser passa adiante. Mas o local privilegiado da oração é no seu íntimo, no seu coração, aliás, está até nos evangelhos, né? Não é aquele que vai lá e que se mostra, fica na frente, mas é o que fica lá no fundo, né, pedindo perdão, ou quando você quiser rezar, entra no seu quarto, é o preâmbulo, inclusive, do Pai Nosso nos Evangelhos. E sozinho com Deus, se eu quiser falar com Deus, eu entro em oração. Isso é muito bonito, isso é absolutamente respeitável. O espaço público laico e plural, como, por exemplo, do Poder Legislativo, como do Poder Judiciário, deveria ser preservado de manifestações, repito, diretamente do fervor da fé religiosa. Agora, eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Nós convivemos não só com o preâmbulo da Constituição, como na mesa Mas teve muito debate, hein? Eu lembro que o pau quebrou para ver se Deus entrava ou não. Na mesa que preside as sessões da Câmara, nós temos uma Bíblia aberta, sim, nós temos um crucifixo no Supremo Tribunal Federal. Existe um grande crucifixo atrás do presidente. Eu gostaria de saber se esses símbolos são coerentes com o Estado laico, deputado Juliano. No modelo decidido pelo Constituinte brasileiro, porque senão é o que eu disse na introdução, tínhamos que rasgar a primeira página da Constituição do Brasil. Lá está sob a proteção de Deus. Esse foi o modelo que a sociedade brasileira escolheu. Não é o modelo de outras nações, é o modelo do brasileiro. E a sociedade brasileira é soberana para escolher aquilo que ela quer, não é? E com relação à manifestação no nosso plenário, o deputado Chico Alencar foi feliz, manifestação absolutamente correta, como qualquer outra. Quem sabe a oração não fosse a mais adequada dentro de uma atitude de protesto, não é? E aí penso que até entre nós, a bancada católica e a bancada evangélica, tinha colegas que achavam que não era o mais adequado, e acho que nem deve ser a rotina. Mas, de outro lado, constrange ou não constrange. O plenário, como bem disse o deputado Chico Alencar, é um espaço plural. Não há nenhum constrangimento, nem no plenário, nem fora do plenário, entende? Agora, usar a oração como regra para protesto, não. O que se pretendia era exatamente outra coisa. Era dizer à sociedade brasileira, e especialmente ao plenário da Casa, de um excesso, de um ato de intolerância que ocorreu, que ofendeu não apenas os religiosos, ofendeu a dignidade humana da coletividade. Não é? E nesse sentido, até o deputado Chico Alencar concorda. Deputado Chico, eu gostaria de, com relação à questão da Constituição e dos símbolos, eu queria acrescentar uma pergunta para o senhor, porque o seu partido acabou de ter uma discussão em torno dessa questão, né? Um parlamentar que fazia parte do PSOL propôs que se colocasse que, na Constituição brasileira que todo o poder emana de Deus, e o partido discordou dessa atitude dele. Então, eu gostaria que o senhor analisasse essas questões, inclusive, desse ponto de vista. O deputado Cabo Daciolo, um lutador, uma pessoa que tem uma trajetória jovem ainda, muito admirável, respeitável, como líder da Corporação dos Bombeiros no Rio de Janeiro, sofreu perseguição, prisão, defendendo a categoria, isso é admirável, isso não há problema nenhum quanto a isso. Aliás, isso foi a credencial principal para ele ser acolhido pelo PSOL, que ele também escolheu como partido e pelo qual foi eleito. Uma campanha assim austera, surpreendente, assim, muito bonita. Porém, o Daciolo
trouxe uma proposta, nós soubemos quando ele já estava coletando assinaturas, para inserir no corpo da Constituição, não é nem no preâmbulo, no artigo 1º, né, o parágrafo único lá, todo poder vem de Deus, que o exerce através do povo ou de seus representantes. Isso nos pareceu uma demasia, porque nós, repetimos, temos que admitir que há pessoas que não têm crença num ser superior, numa energia primeiro, no Deus criador. Há muitos ateus. E todo mundo tem direito de ser ateu, não tem direito de ser canalha. Há muita gente que bate no peito e se mostra piedoso, que é da pior espécie. Deus está vendo para os que creem, né? Então, o Daciolo fez essa proposta, nós soubemos, fizemos uma reunião com ele da bancada, falamos, segura aí, vamos discutir melhor, isso não é da visão do partido. E ele concordou no momento inicial, depois ele disse, como eu apanhei muito das redes sociais, o pessoal marca em cima mesmo, nos critica, nos acompanha, o que é bom, tem exageros também. E ele reapresentou o projeto, continuou coletando assinaturas, ou seja, não foi fiel ao que tinha se comprometido com a bancada. Além do mais, tem um outro dado que vai além dessa questão em relação à morte e desaparecimento do corpo do pedreiro Amarildo, na Rocinha. O pessoal tem uma luta antiga, quem matou Amarildo, tem investigações do Ministério Público e da Justiça que já apontam com indícios robustos, esse julgamento tinha que acontecer logo, de fato, que a Polícia Militar, membros da unidade de polícia dita pacificadora da Rocinha, eu moro lá no Rio, teriam sido os agentes da tortura, da morte, da ocultação do cadáver, enfim. E ele passou a defender, trouxe familiares aqui, eu dialoguei com esses familiares de PMs presos, a gente sempre dialoga, mas ele tomou uma posição muito contrária à visão do partido. De qualquer forma, o Daciolo, por exemplo, faz sempre as suas orações em qualquer reunião que ele esteja, não no plenário. Ele tem um bordão, Deus está no controle. Isso tudo, para a nossa visão de um Estado ecumênico, plural, laico, é uma demasia. Que ele, aliás, disse que não tem vínculo com igreja nenhuma, mas isso também é indiferente para nós. Agora, não pode pautar a sua atuação por essa sacralidade, por essa visão divina. Eu queria, Vânia, acrescentar um detalhe. O Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo, que é um prelado conservador, falou o seguinte em relação a um aspecto daquela manifestação, das paradas LGBT, que são muito multitudinárias, festivas, né? Às vezes até esquecem as pautas principais para festar, mas isso é de cada um. Ele falou o seguinte, eu compreendo que toda pessoa que se sinta discriminada e perseguida se identifique com o Cristo crucificado. Pascal, um filósofo, Blaise Pascal, do século XVII, dizia o seguinte, muito fervoroso ele, muito cristão, Jesus estará em agonia até o fim dos séculos. Então, a compreensão cristã, e eu acho que de muitas igrejas, é de que a cruz de Cristo, para ela converge todo o sofrimento da humanidade. Cristo está morrendo, por exemplo, para os que creem, naquele pequenino que está sendo massacrado, que morrendo de fome na África, no fundão do Brasil. Então, aquele símbolo em si, de uma LGBT crucificada, como já houve em outros momentos, outras pessoas, já botaram até gente rica aí na cruz, Neymar e tal, para fazer marketing de alguma maneira. Ele tem que ser lido também nesse aspecto generoso de uma simbologia que é diferente daquelas em que usam símbolos religiosos para fazer cenas que eu acho, aliás, um equívoco da manifestação, não devia ser exibida, até propagandearam mais cenas que eu acho que até são grotescas e de um mau gosto danado. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Eu vi que o deputado João Campos quer falar sobre isso. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo os limites do Estado laico com os deputados João Campos, do PSTB de Goiás, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado João Campos, eu sei que o senhor quer
responder ao que o deputado Chico Alencar falou no último bloco, mas eu queria colocar uma outra questão. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal começa a analisar uma ação sobre se é razoável, se é constitucional ter ensino religioso nas escolas públicas. E eu gostaria que os senhores dessem sua opinião sobre isso. Ok. Voltando, portanto, à questão da iniciativa do deputado Cabo Daciolo, que o deputado Chico Alencar fez uma referência à história de luta dele, a favor da categoria que ele pertence, os bombeiros do Rio de Janeiro, e, por fim, uma luta nacional. Isso terminou culminando com a eleição dele para casa. A proposta dele é exatamente para alterar o artigo 1º, acho que parágrafo 1º da Constituição. A Constituição diz que todo poder emana do povo... Né? Parágrafo único. Todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Ele quer que todo poder emana de Deus, que o exercerá diretamente ou através do povo, dos seus representantes. Bom, eu sou cristão e eu creio tanto quanto ele, de que todo poder emana de Deus. Agora, eu entendo, e já disse isso mais de uma vez, que essa matéria não é do campo legislativo. Essa matéria é do campo da religiosidade, da espiritualidade. Acho que da forma como ele está colocando, não se harmoniza ao Estado democrático, muito mais a um Estado teocrático. Não é? Com todo respeito a ele, nós comungamos da mesma fé, o próprio Chico é cristão, mas essa é a minha compreensão, com todo respeito à iniciativa dele. Com relação ao outro tema, a parada gay, era bom a gente deixar muito claro que a manifestação nossa não foi contra a parada. A parada é democrática, já acontece há vários anos. Não é? A nossa denúncia foi em relação a atos ocorridos ali, ou em outras paradas, ou na Marcha das Vadias, ou na Marcha da Maconha, que, de fato, ofende a coletividade brasileira. Quando você pega a imagem de um ativista colocando até difícil de falar o que eles fizeram, colocando um crucifixo no ânus, paciência. Isso não é apenas uma ofensa à religiosidade, é uma ofensa à civilidade. Não é? Quando você pega um ativista usando a imagem de Cristo como tapa-sexo, isso transcende os limites da civilidade. E aí a indignação não é apenas de religiosos. Então a nossa denúncia é em relação a isso. Com relação à cruz, a Cristo, enfim, eu tenho dito que a mensagem cristã, a mensagem do cristianismo, a mensagem de Jesus, ela não é excludente. Ao contrário, ela é acolhedora de todas as pessoas. Por isso Cristo disse, olha, eu não vim para o justo, eu vim para os pecadores. Aquele que se julga correto, bom, não precisa de Cristo, não é? Cristo esteve com a prostituta, esteve com o corrupto. Zaqueu era um ladrão que metia a mão no dinheiro público. Cristo foi à casa dele. Eu fico pensando a gente, como cristão, visitar uma das pessoas que estão denunciadas por corrupção, não é? Para levar a mensagem de Cristo, o que a imprensa não vai fazer. Não é? Foi lá fazer o quê? Mas era isso que Cristo fazia, comunicar a sua mensagem de arrependimento, enfim, de amor a todas as pessoas. Isso é o Evangelho. Logo, o Evangelho é também para esses ativistas, não é? A cruz, como bem disse o Chico, tem passa essa mensagem de acolher todos aqueles que sofrem, todos aqueles que pecam, todos aqueles que se sentem perseguidos. Eu me sinto também na cruz de Cristo, eu também sou um pecador. Bom, deputado Chico Alencar, a questão do ensino religioso, depois a gente volta para o deputado João Campos. Não, esse debate é fascinante porque é bom lembrar, o deputado João Campos assinalou bem, o Brasil tem uma cultura marcadamente religiosa. Durante muito tempo a Igreja Católica foi a religião oficial. Sim. Felizmente houve a separação Igreja e Estado com a proclamação da República, mas tem reminiscências culturais. Uma vez o arcebispo do Rio, Dom Orani, falou assim, poxa, mas se o laicismo avançar tanto, vão querer tirar a estátua do Cristo Redentor do Morro do Corcovado? Eu falei, menos, cara, não é assim. Nem vai mudar o nome de São Paulo. Aliás, o São Paulo Futebol Clube é um time, eu acho que pouca gente lembra, que ele relembra o apóstolo Paulo. Enfim, está na nossa cultura, que é diferente. Eu acho que a gente pode avançar. Seria muito bonito que não só o livro sagrado dos cristãos, que é a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como o Alcorão, todos os textos ou símbolos estivessem na mesa diretora da Câmara, ou nenhum deles. Isso não diminuiria. Às vezes eu fico olhando lá para o Cristo crucificado, ou na Câmara, ou no Senado, no plenário, e falar, meu Deus, ele está vendo tanta coisa aqui, pelo qual a gente deve estar falando, perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente vai dialogando. O importante é não ter sectarismo e fundamentalismo. E os movimentos de contestação
que, inclusive, denunciam aspectos opressores de muitas igrejas. Eles têm razão de ser. Agora, tem que ter também essa sabedoria de, em vez de perder aliados, conquistá-los, com respeito às diferenças. Eu imagino se, ao invés de um Pai Nosso, houvesse um culto de alguma religião afro, com alguns santos descendo ali, o escândalo seria muito grande, a reprimenda seria muito grande. Portanto, vamos avançar e evoluir. Ensino religioso. O Estado é laico, é não confessional, para garantir exatamente, como lembrou o deputado João Campos, a pluralidade. O Estado laico é o que mais assegura a liberdade de culto, de crença e de não crença, e as escolas públicas têm que sê-lo também. Não tenho nada contra em que haja um espaço não obrigatório para que as diferentes denominações religiosas possam trazer lá a sua palavra, o que é no âmbito do proselitismo. Temos que ver se o Estado brasileiro hoje, e olhar cortes aí no ajuste agora violentos para a educação, quase 10 bilhões, de um orçamento de 48 bilhões, no ajuste agora do governo, mas se a gente tem condições de arcar com aulas de religiões no plural, que trazem um conceito filosófico. Isso é bom, isso enriquece. Eu me lembro já na universidade, eu fiz o curso de História, tinha lá um estudo de História das religiões. E eu achei bacana, que eu não conhecia muito, inclusive religiões orientais. As de origem afro, embora sejam fortes na nossa cultura, eu também não conhecia muito. Foi bom, foi enriquecedor. Nesse aspecto, não proselitista. Mas eu acho que a gente tem tantas carências de matemática, história, geografia, ciências, que ter esse mais aí, no momento, é, por exemplo, inadequado. Se as diferentes religiões, o ideal é que ofereçam nas suas próprias igrejas, como acontece, escolas dominicais, inclusive. Mas entrar na escola uma determinada confissão para fazer proselitismo, pago pelo Estado, nem a LDB contempla. Deputado João Campos. No momento anterior, o deputado Chico Alencar disse que na Constituinte houve um grande debate para poder chegar àquele texto, não é? Da introdução. O ensino religioso de matrícula facultativa no ensino fundamental. Tá. E, de fato, deve ter sido mesmo, porque a democracia é assim, não é? Bom, eu tenho uma compreensão muito próxima da que o deputado Chico Alencar está colocando. A Constituição não diz que é escola pública. Diz que é possível o ensino religioso de matrícula facultativa no ensino fundamental. Não diz que é escola pública. Acho que não deve ter na escola pública, não é? E se fosse para fazer proselitismo, tinha que ser voluntário, não tinha que ser pago pelo Estado. Claro. Eu acho que na escola pública, e aí concordo com o deputado Chico, deve ter lá um espaço como que uma capela para uma celebração num determinado dia, que seja uma data importante, como da Páscoa, coisa assim. Na escola privada, também acho que não deve ter, exceto nas escolas de natureza confessional, sabe? E até quem se matricula na escola de natureza confessional, matricula sabendo que ela é de natureza confessional, sabe? Eu acho que estaria nesses limites. Fora disso, eu acho que é um exagero. Eu até estudei em colégio religioso, o Colégio Marista São José, lá no Rio de Janeiro. Foi muito importante na minha formação. Claro que me ensinaram Deus meio vigia, né? Toda a sala tinha escrito assim, Deus me vê. Aí, quando a gente ia fazer alguma travessura, eu olhava e falava, caramba, além do professor, do bedel, do vigia, tem Deus me tomando conta. Tem Mas uma esse questão Deus é muito castigador. Né? Eu queria abordar muito rapidamente uma questão que existe nos países europeus com mais frequência e o Brasil começou a enfrentar esse problema. A OAB, no seu último concurso, proibiu uma moça que estava com véu islâmico de participar da prova. A instituição já reviu a sua posição, falou que isso não vai mais acontecer, as pessoas têm todo o direito. Eu gostaria de saber a opinião dos senhores com relação a essa questão de uso de símbolos religiosos nas escolas, que, por exemplo, na França é proibido. Né? As pessoas não podem usar o véu, apesar de ser um requisito fundamental na lei islâmica. Os senhores têm alguma posição sobre isso? Porque a gente usa aliança de casamento, claro, que é uma coisa... Não, olha, eu estou aqui... não vou abrir o meu peito, que é um atentado ao pudor e ao bom gosto, mas eu carrego sempre o meu tal de São Francisco, que eu ganhei de um irmão meu, confrade franciscano, lá de Assis, na Itália, onde o Poverello viveu. E
gostam muito disso. Cada um tem um símbolo. O anel de Tucum, Dom Pedro Casaldarga, bispo católico lá do São Félix do Araguaia, ele mostra como uma aliança do povo com o povo, né? E vem da tradição indígena. Meu outro coração, no dedo que liga diretamente ao coração. Então, eu acho que o ser humano é um ser de símbolos, todos são válidos, não devia proibir, não. Eu também acho que não devia proibir, eu acho que isso faz parte, a aceitação disso faz parte de uma cultura mais avançada, onde as pessoas efetivamente sabem conviver com os diferentes, com as diferenças, não é? Não vejo dificuldade, acho que não tinha que proibir. Aliás, olha, teve uma menina que foi agredida porque estava com roupa branca na sexta-feira, porque ela é de um culto afro, lá no Rio, recentemente. Um absurdo. Absurdo. Deputado João Campos, muito obrigada. Deputado Chico Alencar, muito obrigada. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.